Fala galera do Central HQs, bem-vindos a mais um vídeo de mangás. Afinal é quinta-feira, dia de falar de quadrinhos orientais. Separei para vocês o segundo e último volume da série Dementia de Shintaro Kago, publicação que chega ao Brasil pela editora Todavia. Eu já fiz a resenha do primeiro volume e agora eu vou comentar esse segundo, que na minha opinião é ainda melhor do que o primeiro. Nós temos aqui um material que tem um ótimo acabamento gráfico, a edição está bem bonita, inclusive o formato é maior, né, do que o tradicionalmente é lançado no Brasil em relação aos mangás. Uma edição que conta com capa cartonada, de uma boa gramatura, com orelhinhas. O papel é o offset preto e branco. São 280 páginas ao preço de R$ 99,90. Dá para você achar com desconto, o link estará na descrição desse vídeo. Nós temos aqui um mangá do gênero Eroguro Nonsenso, que é uma mistura do grotesco com o humor, fazendo críticas ácidas à sociedade japonesa. A protagonista da história é esta garota da capa, a Sakai, que é uma cuidadora de idosos. Ela se vê diante das mais diversas situações, sempre com críticas muito interessantes em relação à sociedade japonesa, principalmente em relação à questão etária lá no Japão, o abandono dos idosos, ou de uma certa forma um privilégio que eles acabam tendo também. Ele realmente é bem mordaz nas coisas que faz e traz histórias bem interessantes. Nós vamos ter aqui cerca de 17 capítulos, e todos eles, com exceção do 14, 15, 16 e 17, que vão fechar a publicação, trazendo continuações, os demais, eles são histórias fechadas. Então você poderia eventualmente ler em qualquer ordem. A primeira, galera, ela é sensacional. Já abre muito bem e, pelo que eu percebi, ela não tem título. É simplesmente numerada como número 1, tá? Capítulo 1. Onde nós temos um idoso que está paranoico, desesperado, porque ele teve uma penca de filhos e esses filhos tiveram uma penca de netos que a todo momento querem ganhar presentes. E o salário de aposentadoria desse idoso simplesmente não dá para mais nada. E as crianças, elas vêm aos montes, sempre querendo ganhar uma lembrancinha, uma surpresa, um presentinho de aniversário ou qualquer coisa nesse sentido. Então, esse idoso procura a ajuda da Sakai, que vai criar um plano para impedir que os filhos continuem procriando, gerando mais netos e também tentando fazer com que esse idoso se desvencilhe, né, dessas crianças, consiga fugir, encontrar um pouquinho de paz. E é realmente muito divertida essa história aqui, galera. E bizarra também, né? Que você vê essa quantidade de crianças e tal. Ela abre realmente muito bem esse segundo volume aqui de Dementia. A outra história que eu destaco nesse segundo volume é do capítulo 4, onde nós temos uma série de crimes, geralmente furtos em supermercados, cometidos por idosos. Mas não é um ou outro idoso, são vários deles cometendo esse tipo de crime. Então passam a ser conhecidos como crimidosos. A polícia já não está conseguindo atender, né, e prender todos esses idosos, até porque o espaço já está superlotado. E na verdade é uma grande crítica, né, à forma que os idosos são tratados lá no Japão, abandonados pela família, recebendo baixos valores em termos de aposentadoria, de pensão. Então eles cometem esse crime de forma consciente para ter uma vida melhor ali na cadeia, onde eles vão ter uma cama mais confortável, vão poder receber alimentos, né, eles passam fome e tal. E aí os próprios congressistas japoneses aprovam uma lei de que os idosos podem cometer esses crimes aí mais brandos, né? Furto e tal. E aí eles criam até esse maquinário que a pessoa fica presa e de forma que ela não veja os crimes que esses idosos acabam cometendo. Mas, como eles não estão sendo mais presos, eles resolvem cometer outros tipos de crimes mais graves. E aí, eu não vou poder falar, né? Mas vai gerar uma grande consequência aqui para a polícia e para a própria Sakai, né, que ela sempre se vê envolvida nessas tramas.
Nós vamos ter outras histórias de destaque, como a do capítulo 6, que vai tratar das fraldas geriátricas dos idosos, que começam a atacar as pessoas, ganham uma espécie de consciência coletiva. Mas se você faz xixi, mija na própria roupa, as fraldas elas acabam enfrentando uma espécie de barreira, elas não conseguem dominar essas pessoas. Algumas dessas histórias, na verdade várias delas, ela tem uma coisa meio Junji Ito, que simplesmente conclui de uma forma bem abrupta, sem grandes explicações. Então você tem também isso, né, do Shintaro Kago, de não criar exatamente grandes explicações para o que está acontecendo. Vai ser basicamente histórias que abordam uma temática onde o Shintaro Kago ele apresenta a sua crítica e aí ele conclui de uma forma qualquer a publicação. A próxima que eu destaco é do capítulo 7, onde nós temos o Papai Noel, que já está estressado, cansado, ele está até acamado aqui, e ele está entregando presentes bizarros para as crianças, né? Ele realmente parece não estar raciocinando em sã consciência. A Sakai, ela acaba cuidando do Papai Noel, ele que é bem obcecado em entregar os presentes para as crianças e tudo mais. Então ele foge do hospital, vai entregar os presentes, mas, como eu disse, presentes que não são exatamente apropriados para as crianças. Tem uma passagem aqui, inclusive, que é foda. A criança aqui, que é um irmãozinho, ela fala, já que ele quer, façamos um irmãozinho para sua filha. Agora já, não, socorro. Então você vê como esse Papai Noel está totalmente fora da casinha. E aí, alguns mafiosos, organizações criminosas que estão em disputa, tentam se aproveitar dessa situação do Papai Noel e resolvem se passar por crianças para conseguir armamentos. Tem um dos grupos ali que está para ser derrubado, estão todos falidos, e aí eles acabam solicitando armas para o Papai Noel, bazucas e todo tipo de artilharia pesada. Então também traz uma história bem divertida. E aí, eu vou chegar aqui tem mais outras que são legais e tal, mas essas seriam as que eu mais destaco. A 12, por exemplo, ela vai encontrar a morte, ela sofreu um acidente, foi atropelada, e aí ela encontra essas velas que na verdade representam a vida, né, o sopro de vida de cada uma das pessoas. Ela acaba intervindo no trabalho da morte, que fica obviamente emputecido com a Sakai. E aí nós vamos chegar no arco mais longo, né, que começa no 14 e vai até o 17, encerrando a publicação, quando a Sakai acaba perdendo o seu emprego como cuidadora de idosos. Ela acredita que alguém está por trás das manipulações de fotos, de atestados falsos, de preguiça, de ficar só no celular e tal. E quando ela vai conversar com as amigas, porque ela é a primeira do ranking ali no trabalho, a segunda fica ofendida porque é amiga dela e está achando que eventualmente alguém pode estar tentando derrubar ela para alcançar, né, o primeiro lugar do ranking. E a história vai avançando com tragédias e coisas ruins acontecendo na vida da Sakai, como a perda da mãe, uma grande dívida que é deixada, o seguro que não quer pagar também, e ela acaba sendo contratada por um grupo que quer simplesmente exterminar os idosos. Eles têm um plano e a Sakai acaba aceitando esse trabalho, e aí eu não vou poder falar mais, senão eu vou estar entregando esse último arco de histórias, mas é realmente, galera, uma publicação bem legal, tem boas críticas, algumas histórias elas são bem sem noção, sem um final assim, né, como eu disse, mas a maior parte realmente é muito legal, e ainda que obviamente se trate de uma crítica à sociedade japonesa, principalmente na questão dos idosos de lá, você consegue, né, entender, compreender o que o Shintaro Kago ele realmente quer criticar, o que ele quer passar para o leitor. E sempre misturado com essa coisa grotesca, bizarra, nonsense também, que acaba tomando as páginas da publicação. Os desenhos são muito bons, conforme vocês viram, né?
Ele tem uma pegada mais realista e sempre misturando com essa pegada grotesca. Olha só. É um mangá realmente bacana, diferente do convencional. E isso realmente é muito interessante nesse gênero Eroguro aí. Então, que nota que eu dou para o segundo volume de Dementia 21? Eu dou a nota entre 8,5 e nota 9, um mangá realmente bem bacana e são 2 volumes que eu acho que vale a pena, se você quer ler algo diferente, ter na sua coleção. Então é isso daí, galera. Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Não esqueça de dar o seu like, compartilhar e ficamos até a próxima. Fui!